imobiliário. E quando a gente fala de empreendimento imobiliário, logo vem na cabeça o Serrote Branco, aqui na cidade de Caicó. Empreendimento que mais cresce e se valoriza aqui na cidade de Caicó. Aqui estamos com Francinaldo Medeiros e com Alexandre Almeida, né? Inclusive, já foi lançado, né? Já está tudo regularizado, já no ponto de comprar e de começar a construir o loteamento Serrote Branco 4, não é isso mesmo, Francinaldo? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Estamos no nosso quarto empreendimento, acabamos de lançar Serrote Branco 4 com o mesmo padrão que já vem os outros loteamentos, tudo registrado, documentado, a infraestrutura completa, que todos que já conhecem o loteamento, que já são nossos clientes, sabem que a gente sempre preza por isso, a manutenção dos loteamentos e também a infraestrutura, rede de água, energia, calçamento e o principal, a escritura pública para que você possa fazer seu financiamento imobiliário. Essa questão da escritura pública, isso é muito importante, né? Isso é essencial. Marcos, isso, porque a gente tem um déficit muito grande na cidade sobre imóveis com regularização. Então, o Serrote Branco hoje ele é um diferencial na nossa cidade exatamente por isso. Além da infraestrutura e do cuidado com os loteamentos que a equipe toda tem, ainda tem a situação da escritura pública, que hoje é o ponto principal para a parte do financiamento da sua moradia, né? E quando você compra, por exemplo, um lote lá no Serrote Branco, já com ela vem toda a questão da garantia de que é um terreno legalizado, que é escriturado, que você pode, inclusive, caso queira, já começar amanhã a construir através de um financiamento imobiliário, tudo isso está incluído nesse pacote, né? Isso, Marcos. A gente vem desde agosto nessa luta do registro, né? Por isso que a gente só lançou agora, exatamente porque a gente depende dessa documentação ser registrada. Depois do registro de incorporação é que a gente pode iniciar as vendas. Antes disso a gente só fica na expectativa e faz reserva. Então a partir de agora a gente já pode fazer as vendas com toda tranquilidade, porque a documentação está 100% no cartório e o cliente que comprar ele vai ter zero de dor de cabeça como todos os outros que já são nossos clientes. Qual o diferencial do loteamento 4 para o G+? Marcos, o Serrote Branco 4 hoje eu digo que vai ser um dos melhores loteamentos que a gente tem. O Serrote Branco 1 foi um dos maiores sucessos que a gente tem, é o lote que mais valorizou, até porque é o mais antigo e o que tem mais construções. Mas o Serrote Branco 4, o diferencial é a planitude do terreno. Então ele ficou na área mais alta. O cliente que quiser ir dar uma olhadinha no loteamento, ele vai ver que você consegue ver a vista da cidade inteira. Então eu acho que é o loteamento, o melhor hoje é exatamente isso, a planitude do lote, a visão que você tem da cidade, é espetacular o local. E são quantos lotes à disposição? 262. 262 hoje está disponível, a gente já tem várias reservas, tem muitos lotes compras, então para o cliente que está escutando agora, que quer fazer seu investimento, corra para fazer seu investimento e escolher um lote no Serrote Branco 4, porque a quantidade de lotes ela não é tão grande, então a demanda está bem alta, então a gente pretende o mais rápido possível conseguir comercializar ele. E quem quiser garantir, então é bom correr, né? É bom correr porque a gente tá com grande desconto também. A entrada a partir de R$3.000 e são 150 parcelas de 266. Isso é um tipo de lote com o tamanho 10 por 20, 200 metros quadrados. E aí o cliente tem opções de escolher lote de esquina, lote de meio de quadra, lote mais próximo do calçamento que já está feito, já tem rede de água pronta. O cliente que quer construir já agora, ele já pode iniciar sua construção com recurso próprio. E a parte de financiamento a gente postergar mais um pouco, porque para o financiamento imobiliário hoje pelos bancos, ele pede que tenha já toda a infraestrutura pronta. E tudo isso tem no Serrote Branco? Tudo isso tem no Serrote Branco. Tudo isso tem no Serrote Branco. E o bom é que com você não tem esse negócio de vá no privado para saber o preço, não. Você já disse logo, é 3.000 de entrada. Esse é um lote, Marcos. A gente tem alguns tipos de lotes. A gente tem um lote, o melhor lote de preço hoje, a gente tem um lote com 3.000 de entrada e são 150 parcelas de 266. Isso com a empresa? Isso esse financiamento é direto na incorporadora com zero de burocracia. Você vai levar seu RG e CPF, o comprovante de residência, e a gente já consegue fazer, em menos de 10 minutos, fazer o seu contrato. E você já vai sair de lá com a compra feita. Então a burocracia zero, a gente não faz consulta de SPC e Serasa. Só lembrando que essa compra é zero de burocracia, mas que o cliente ele tem que ter cuidado com o pagamento das parcelas, porque a gente hoje tem lei de alienação fiduciária, que aí, do mesmo jeito que a gente consegue vender, se o cliente não
conseguir honrar com os compromissos das parcelas, a gente também consegue retomar o lote, que é uma coisa que a gente não pretende fazer. E o que é normal em qualquer negociação, né? Isso, exatamente, Marcos. Se comprou, tem que pagar. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Parabéns pelo lançamento de mais um empreendimento, agora o loteamento Serrote Branco 4, né? E ninguém consegue lançar 4 edições de um projeto se realmente não for muito bom, né? Qual a sua expectativa com relação ao Serrote Branco 4, levando em consideração o sucesso que já é aí os demais empreendimentos da sua empresa? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Marcos. Bom dia, Francinaldo. Bom dia, ouvintes da 95,9 FM. Primeiro, dizer da alegria de estar aqui mais uma vez, destacar essa empresa como uma empresa fantástica. Eu cheguei aqui, foi tudo higienizado, então a cada pessoa que chega para dar uma entrevista, tudo é higienizado, tudo é limpo. E nesse momento de pandemia, isso é extremamente importante ser destacado, a seriedade da empresa com a saúde, com a preocupação com a vida. E você que está nos ouvindo, mantenha sua máscara, lave suas mãos, cuidado ao pegar em dinheiro, em pegar em frutas, em pegar em metais e etc. Esteja sempre lavando sua mão. É fundamental nós protegermos a nossa vida. E nós temos que trabalhar. E como temos que trabalhar, temos que ter muito cuidado com isso. Há pouco tempo, os garis falavam da importância das diversas profissões serem vacinadas. Eu gostaria de deixar aqui, de coração, que eu considero também uma profissão prioritária, né, além de tantas outras. Mas, então, Marcos, falando do nosso empreendimento, loteamento Serrote Branco 4, é uma grata satisfação em Caicó estarmos lançando o nosso 4º empreendimento, um novo sucesso de empreendimento imobiliário na região da Zona Norte de Caicó. Uma região que era um tanto quanto esquecida e hoje é uma região que foi completamente transformada pela nossa empresa e o poder público que percebeu o potencial de crescimento da Zona Norte. Hoje nós contamos também com o poder público investindo naquela região de uma forma mais atenta, né? Nós temos, por exemplo, agora, nunca havia sido feita poda pelo poder público lá no nosso empreendimento. E essa semana nós estamos contando com a secretária de Meio Ambiente, que tem nos dado um apoio nesse sentido. Então, as podas estão sendo feitas nesse momento pela Prefeitura. Eu gostaria de destacar aqui a doutor Tadeu, que tem realmente nos abraçado e tem visto a importância daquele bairro, que é um bairro. O loteamento Serrote Branco hoje são mais de 600 lotes. Nós temos mais de 400 casas construídas só no loteamento Serrote Branco e que realmente isso contribui para a Prefeitura com um imposto, né, de altíssimo valor. Todos esses lotes vendidos pagam impostos caríssimos e, por isso, o apoio do poder público é essencial. Então, queria agradecer aqui. Nos nossos lotes, como o Francinaldo falou bem, né, nós não temos nenhuma preocupação com o fato de fazer uma análise do seu crédito. Então, a aquisição do terreno ela é favorecida na medida em que você, indo ao escritório e procurando através de um corretor de imóveis, que é muito importante a presença do corretor, eu sempre destaco a presença do corretor, você compra o seu lote com a maior facilidade. A valorização do nosso empreendimento, graças a Deus, é conhecida em toda a região. E ficamos aguardando vocês para esse que seria, sim, eu acredito, o melhor loteamento pela ventilação, né? Uma área extremamente ventilada, próximo às RNs, né? Será completamente calçado, com água encanada, com energia elétrica. Parte do loteamento, a frente do loteamento, já está com toda essa infraestrutura, sendo passível de financiamento pela Caixa Econômica Federal, imediato já, né? E o restante do loteamento, a infraestrutura está sendo dotada, inclusive toda a parte elétrica já foi adquirida. Nós estamos só aguardando a chegada de 2 transformadores, que já foram comprados, mas que em função dessa pandemia, todo mundo sabe como está a entrega de alguns materiais. Então nós já compramos há mais de um mês e estamos aguardando até mais 30 dias esses transformadores estarem aqui,
para já colocarmos toda a energia no local. Observamos que todo o restante do material já foi adquirido e já está em Caicó. Né? Então, toda a parte elétrica já foi comprada e já está na nossa cidade, esperando só a chegada dos transformadores para a implantação da energia no loteamento Serrote Branco 4. E, inclusive, é no loteamento Serrote Branco 4 que também está a Academia Popular, não é isso? Muito bem colocado, Marcos, inclusive porque a gente vai retomar um projeto que teve pouca participação da população, então ele não foi para frente, mas a gente acredita que agora, já com a parcela maior da população vacinada, nós temos tido com a percepção de que a atividade física ao ar livre, num espaço aberto, é uma coisa saudável, não é tão preocupante como se imaginava há algum tempo atrás, é essencial a atividade ao ar livre, atividade física. Nós vamos voltar com o professor de dança, o professor de ginástica, nós vamos voltar a ter exatamente aquele projeto de levar a atividade física para a praça do loteamento Serrote Branco 4. Quando você fala, por exemplo, em facilidades para adquirir o loteamento, realmente... o diferencial do Serrote Branco é justamente essa facilidade, ou seja, você acaba proporcionando para o cliente várias formas de ele realmente realizar o sonho da casa própria? Porque, veja só, nós temos lotes que iniciam com uma entrada de R$3.000 e essa entrada ela pode ser negociada e as prestações a partir de R$266. Quer dizer, qualquer pessoa que ganhe um salário mínimo e que esteja organizado financeiramente pode adquirir o seu lote. Observando que esse lote ele tem água encanada, energia elétrica, calçamento e escritura pública para você construir pela Caixa Econômica Federal. São pouquíssimos os casos de lotes legalizados em Caicó que tem toda essa infraestrutura embarcada. Então, a colocação dessa infraestrutura permite a você que você tenha um lote que você sabe que só vai valorizar. Você não vai perder dinheiro. Se eu quiser, além de comprar o lote, construir a minha casa, vocês também trabalham com esse tipo de serviço? Também trabalhamos com a construção do seu imóvel, né? E assim, não para Na verdade, a gente praticamente hoje não tem muitas casas para vender porque todas estão vendidas. Não fica uma casa para vender no loteamento Serrote Branco. A gente tem uma demanda bem retraída, Marcos, principalmente com essa situação de Casa Verde e Amarela, que é o novo programa do governo depois de Minha Casa Minha Vida. Então, loteamento Serrote Branco, quando a gente constrói, e também tem vários construtores da cidade que estão fazendo lá suas casas, até pela situação da infraestrutura pronta, que é tudo que a Caixa exige hoje. Os meninos normalmente, antes deles iniciarem a casa, quando eles compram o lote, já está vendida. Já está vendida. A gente tem um produto hoje na Caixa Econômica Federal, chama Aquisição e Construção. Que é o cliente, ele tem uma facilidade, ele consegue escolher a planta, escolher os materiais, os acabamentos, que aí hoje é o principal produto hoje que a gente vende no mercado, até mais do que uma casa totalmente pronta. Às vezes você compra uma pronta e quando chega lá você tem que reformar muitas coisas. Já nesse produto Aquisição e Construção você consegue escolher seu lote, a planta e ainda o acabamento da casa. E ainda faz do jeito que você quer. E ainda ter desconto, por exemplo, subsídios? O subsídio do governo federal. Se você se enquadrar dentro do Casa Verde e Amarela, que aí para um enquadramento tem que ter uma renda até 7.100 e não pode ter ser sido contemplado com subsídio em outros programas, no Minha Casa Minha Vida, e não pode ter nenhum imóvel no seu nome. Esses são os critérios básicos para você se enquadrar dentro do do Casa Verde e Amarela. Para quem está nos ouvindo e queira, por exemplo, conhecer lá o local, visitar, né, ver o loteamento Serrote Branco 4, como é que faz? Olha, Marcos, hoje a gente tem corretores disponíveis o dia inteiro. Eu tenho lá no local tem que ligar? Eu tenho o pessoal tanto no meu escritório, disponível lá. A gente ainda está fazendo, vamos fazer ainda o suporte diretamente do loteamento para a gente poder ficar de plantão o dia todo, mas aí hoje já tem corretores disponíveis o dia inteiro. É só entrar em contato com o nosso escritório, pode ser pelos contatos 99613-3482, esse é o meu número, fala diretamente comigo, ou diretamente no meu escritório, 99905-0393, que aí você vai falar diretamente com os corretores que trabalham lá. Liga para esses números, agenda, visita, né? O agendamento, ou se já precisar de ir pela manhã, a gente dá sempre um jeito de atender o cliente no horário que ele prefere. Ou no horário do almoço, ou no finalzinho da tarde, ou no final de semana. A gente sempre dá muita prioridade ao horário do cliente. Porque a gente sabe que o horário comercial hoje, ele atrapalha muito essa questão de você fazer os afazeres de casa, ou tentar sair do trabalho para poder fazer algo. E aí, às vezes, prejudica um pouco o trabalho. Então, a gente tenta exatamente trabalhar um horário diferenciado,
para poder atender os clientes. 99613-3482. Isso. Esse é o seu telefone. Esse é o meu mais contato. fácil falar com você? Olha, hoje é mais outro? fácil falar com o meu escritório, porque às vezes eu estou muito na parte, eu fico muito na parte burocrática da parte de documentação, cartório, caixa e prefeitura, então às vezes o meu telefone ele fica mais congestionado. Então se o cliente quiser ligar para o escritório, ele vai ter um atendimento muito mais rápido do que ele falar comigo. Mas Então vamos lá, 9613-3482, esse é o meu. Certo. E o do escritório 99905-0393. 0393. Isso. Né? Esse é o telefone do escritório. Isso. E existe alguma documentação que a pessoa já pode ir preparando para facilitar, por exemplo, a compra? Olha, se for a compra do lote, ele já pode levar identidade, RG e CPF ou a CNH dele. E aí pode levar também o comprovante de residência e a certidão de nascimento ou casamento, que essa é a documentação necessária para fazer a compra. Ok, então, Alexandre, empreendimentos futuros, vocês também agora estão idealizando O loteamento aí? Serrote Branco, ele tem um nome, né, Marcos? Eu costumo associar muito, não sei se é porque eu lhe conheço, desde que eu cheguei a Caicó, eu associo muito Serrote Branco a você. Eu gosto muito de estabelecer esse paralelo, porque quando eu lhe conheci, há 11 anos atrás, as pessoas já me diziam, Marcos Dantas é a referência em Caicó, é credibilidade. E o loteamento Serrote Branco é credibilidade. Graças a Deus, a gente faz o que a gente diz que vai fazer. Graças a Deus. Então, não é à toa que a gente vem expandindo essa ideia. Vários municípios têm nos procurado, vários proprietários têm nos procurado, e hoje a gente já está em Parelhas. Já é uma realidade. Nós estamos indo para o município de Parelhas, adquirimos uma área, estamos em breve lançando um loteamento lá, um loteamento como o Serrote Branco, com essas mesmas características, né? Um preço acessível, completa infraestrutura, e a região de Parelhas, então, está sendo, dentro em breve, recebendo aí o Serrote Branco. E outros municípios, sim. Estou sabendo, inclusive, de Jardim do Seridó, né? Jardim é uma maravilha. Eu nunca vi, é sua cidade, meus parabéns. Minha terra natal. Eu sou encantado com a cidade de Jardim do Seridó. E se Deus quiser, estaremos em Jardim também. Estamos em tratativas lá em Jardim do Seridó. E assim, cada vez que eu vou a Jardim, eu vou semanalmente conversar com algumas pessoas de Jardim, Dona Ildete Medeiros, novo, que também trabalha na prefeitura. Eu vou conversar lá com um monte de gente de lá, tomar um café. Eles são... Que pessoal maravilhoso, que pessoal agradável, recebe você muito bem, é feliz de você estar ali, conversando o tempo todo. Então, adorei Jardim, era uma cidade... Se eu hoje não morasse em Caicó, eu moraria, minha esposa também, disse a mesma coisa. Que cidade agradável, Jardim do Seridó. Então, estamos indo para Parelhas, na entrada de Parelhas, assim como em Caicó, na entrada de Caicó, e se Deus quiser, iremos para Jardim do Seridó também, Marcos. Ok, então, boa sorte nos empreendimentos, lançado aí o Serrote Branco 4, né? Como disse o Francinaldo, quem quiser garantir é bom realmente se antecipar, entrar em contato, porque a cara disso vende lote, e é possível aí que certamente você acaba aí. E se você se antecipar, você pode até escolher o melhor local, não é isso? É exatamente a questão da escolha do melhor local, né? Daquilo que você quer para você. Então, quanto antes, melhores lotes estarão à sua disposição. Eu só faria uma ressalva aqui, que o Francinaldo fez uma colocação, que a questão de nós tomarmos lotes. É tão raro isso acontecer, porque no Seridó, mais uma vez eu agradeço ter vindo para cá, a inadimplência é muito baixa, né? Francinaldo fez a observação que é necessária que seja feita, porque as pessoas precisam, ainda mais nesse momento de pandemia, de tanta dificuldade, mas a nossa característica é sempre negociar, escutar o cliente, renegociar a dívida, porque não é uma característica nossa tomar lote. A nossa característica aqui é realizar o seu sonho, o sonho da casa própria, o sonho do seu lote, que a partir do lote comprado, certamente você já deu um passo enorme para adquirir o seu bem, o bem que você vai viver a vida toda nele. Ok, a nossa ouvinte Zífara pede para repetir aqui a média de preço do lote. Nós temos lotes a partir de R$43 mil, né? Esses lotes com completa infraestrutura. Gostaria de salientar que esses lotes são os lotes mais baratos da cidade de Caicó. Na nossa região não há nenhum lote tão barato quanto esse, ou mais barato do que esse, melhor dizendo.
E a forma de pagamento é excelente. Você tem 3 mil de entrada e prestação de R$ 266 por mês. Diretamente com vocês. Diretamente com loteamento, através de Francinaldo Medeiros. Ok, então. Alexandre, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, desejar a todos nós saúde, é o que nós precisamos, que nós possamos continuar trabalhando, que esse período de chuva se prolongue mais um pouco. Dizer à cidade de Caicó da nossa felicidade, da nossa alegria de estar aqui com vocês e de nos colocarmos à disposição, né, a todo instante para atender o cliente da melhor forma possível, ouvir as críticas e tentar, na medida do possível, atender às necessidades dos nossos clientes. Francinaldo, o ouvinte está aqui pedindo para repetir os telefones de contato. Vamos dar o do escritório, né? Da FAZ Imobiliária, né? Marcos, 99905 0393 9905 0393, certo. E tem o meu 99613 3482 3482, né? 99905 0393 99613 3482. Marcos, deixa eu dizer só uma coisa, as pessoas me Você cobram vai dar uma muito... promoção agora para quem quiser comprar? Também. A promoção já tem. Mas eu queria dizer o seguinte. Doutor Hino está ali só de... Muita gente diz assim, Alexandre, eu ligo para Francinaldo e não consigo falar com ele. Eu digo, amigo, me diga uma coisa. Você tem que atender o telefone do povo. Não, eu digo a ele, amigo, me diga uma coisa. Quando você vai no médico, que todos os horários estão disponíveis, você tem a impressão de que esse médico é muito bom ou que ele está começando na carreira? Então, Francinaldo Medeiros é o problema, porque ele é o melhor corretor de Caicó, vive cheio, vive lotado, e ele é um só. Aí eu disse, mas rapaz, eu digo, olha, vá ao escritório, marque, que você vai ser bem atendido e o seu problema vai ser resolvido. Então, eu gostaria de destacar aqui, as pessoas têm tentado falar com o Francinaldo Medeiros, procura o escritório, realmente ele é um só. Ali pertinho da Caixa Econômica. Vizinho à Caixa Econômica. Caixa Econômica, Marcos. Né? Vizinho à Caixa Econômica, a imobiliária faz, né? E ela faz acontecer mesmo. O nome é Faz, ela faz acontecer. Então, Francinaldo Medeiros, o nosso melhor corretor da cidade de Caicó. E o negócio é tão facilitado que a chance de você já sair hoje, nesta quarta-feira, com lote comprado é grande. A chance é grande, total, né? Marcos, total. Só se o cliente for lá e disser que não quer, mas se ele disser que quer, não tem perigo da gente não fazer essa venda. E mesmo assim, digamos, o cliente que ele vai para analisar, depois ele se arrepende, que eu tenho muito isso no escritório. Francinaldo, eu fui olhar o loteamento Serrote Branco 1, 2 ou 3 no início. E hoje eu sou arrependido de não ter comprado naquele momento quando você me mostrou. E aí hoje quando vai no quarto, o pessoal normalmente ele já vai e fecha, porque ele sabe como é que já passou. A gente já tem uma experiência de loteamento, então a gente já sabe como é a Zona Norte, o crescimento que ela teve com o loteamento Serrote Branco. Ok, então. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, Marcos, muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Seu escritório está ali, vizinho à Caixa Econômica. Meu escritório ao lado da Caixa Econômica, na maçonaria ali, mesmo na esquina, a sala A. E estamos à disposição de qualquer cliente. Quando vocês me ligarem que eu não consegui atender no momento, é porque realmente eu estou muito na parte burocrática, mas pode deixar uma mensagem no WhatsApp que eu faço questão de ficar às vezes até 10, 11 horas da noite respondendo a todo mundo, para a gente sempre estar dando esse retorno ao cliente. Ok, a nossa amiga Betânia Medeiros pediu aqui para que eu passasse para você o telefone de contato dela, já passei, ela deve estar interessada aí em adquirir algum lote, né? Um abraço para você, Betânia, forte abraço, Betânia Medeiros aí na escuta aqui do nosso programa. Eu volto já com o quadro